Boa, boa tarde a todos e todas. Damos abertura à Comissão do Direito, da Defesa do Direito das Mulheres e Igualdade de Gênero da Câmara Municipal de Florianópolis. Quero inicialmente agradecer a presença de todas e todos, o vereador Afrânio, o vereador Lino e todas que acompanham a comissão. Vou falar a nossa respectiva pauta. No ponto 1, a gente vai relatar sobre as respostas aos pedidos realizados por esta comissão. O ponto 2 é o informe ou o estado da arte em relação ao novo vídeo de imagens que acompanha o hino municipal. O 3 sobre a pastoral carcerária. E 4, a gente tem que escolher algumas datas para debater o plano municipal para a população LGBT, que é 25 ou 26, e outra para debater o atendimento às mulheres vítimas de violência em Florianópolis. Então, eu passo para a Lorena repassar as respostas solicitadas através de ofícios e memorandos aqui da comissão. Sim. Ótimo. Algum vereador quer fazer a fala antes da Lorena abrir? Não? Boa tarde, todos e todas. Com relação aos pedidos que foram feitos, a gente ainda não terminou o levantamento de todos os pedidos que foram feitos do começo do ano para cá, aliás, do ano passado para cá. Estamos fazendo isso, eu e o Tilma. Mas, por hora, a gente teve uma resposta da Prefeitura, que foi a nosso pedido com relação a quais as políticas públicas para mulheres e para a população LGBT da Prefeitura Municipal e com relação aos casos de aborto legal que estavam sendo negados ou garantidos no Sistema Municipal de Saúde. A resposta, eu vou ler na íntegra, a resposta com relação às políticas públicas, o ofício assinado pela Gerência de Integração Assistencial, Matheus Pacheco de Andrade, veio o seguinte: as principais ações direcionadas às mulheres e à população LGBT são imiscuídas nos processos de trabalho inerentes aos serviços de saúde que focam no pleno acesso para garantir o direito de todas as populações. Um serviço que se apresenta de maneira excepcional, porém, é o ambulatório trans, focado especificamente na oferta de cuidado humanizado e resolutivo a esta população, que é particularmente fragilizada no nosso arranjo social. E, com relação aos procedimentos de interrupção da gravidez, o ofício diz que eles são de caráter hospitalar. Como é de conhecimento dessa casa, o município não gerencia unidades hospitalares, portanto, não foram realizados nem negados procedimentos desse caráter nos últimos 2 anos e não faz sentido propor essa oferta nos serviços municipais. Sendo um direito nas situações previstas em lei, entendemos ser uma responsabilidade do gestor de unidades hospitalares o credenciamento de unidades e a sistematização da oferta. É isso. Essa resposta ela ficou genérica e óbvia, né? Quer dizer, de um lado diz que tem um atendimento universal e tem laboratório LGBT. Então, não respondeu. Acho que eu seria que, não sei, insistimos melhor numa segunda solicitação, precisando melhor esse atendimento, né? Do outro, a rede hospitalar, não é municipal, até dá para entender. Nós, no caso, então, teríamos que dirigir para o setor estadual, né? Talvez no hospitalar, a rede sobre o atendimento. Mas eu acho que, no caso municipal, ficou uma resposta, parece redundante e óbvia, né? Temos que precisar melhor essa solicitação. Por favor. Eu gostaria de comentar, porque está linkado essa resposta com o pedido de pauta da audiência LGBT. Não é? É exatamente por conta dessa resposta, que pouco visibiliza o que já poderia estar acontecendo no município, porque tem um plano municipal, né, que precisa ser assinado pelo prefeito e que nunca é assinado durante várias gestões,
é que não tem uma política consolidada para a população LGBT no município e linka com o pedido da reunião, porque nós estamos no mês do orgulho LGBT e o movimento entende que, nesse mês, o prefeito municipal tem que assinar esse plano. Porque a ideia de se argumentar, perguntar, estimular a reflexão com as perguntas, é que eles se deem conta que essa população existe e que as políticas precisam ser efetivadas. Tem um conselho LGBT e não tem um plano em que orienta as políticas do município. Então, é só para dizer que a pauta da audiência tem como princípio discutir as políticas públicas desenhadas no Plano Municipal LGBT. Obrigado. E aí, deixa eu só acrescentar uma coisa também, Marquito, que é o seguinte: a gente fez uma pergunta bastante ampla, sabe? A pergunta foi: quais as políticas públicas de cada secretaria que integram a administração pública municipal voltadas especificamente para mulheres e para a população LGBT, e sistematizar essas informações na forma de um dossiê para a gente, né? Dizer, na Secretaria de Saúde tem isso, na Secretaria de Assistência Social tem aquilo outro, no IGEOF, que seja, tem aquilo outro. E a resposta veio na forma de um parágrafo que fala só do ambulatório trans, que, na verdade, se eu não me engano, não é nem uma medida da prefeitura. Foi uma iniciativa de alguns médicos que encontraram um certo apoio na prefeitura, mas que não é. Então, assim, a resposta, na verdade, traduzindo, não há políticas públicas para mulheres e políticas públicas para a população LGBT nessa gestão da prefeitura. É essa a resposta que está dada aqui, né? Sim, eu acho que a gente pode ter como encaminhamento duas questões. Uma é ter esse documento para a conferência, né, do Conselho LGBT, conforme a Jerusi colocou, mas a gente pode reencaminhar a solicitação à luz da resposta, dizendo que ela não respondeu às questões, reforçar a pergunta central e colocar que o nosso entendimento é que ela declara que a ausência de políticas voltadas para mulheres e a população LGBT. Então, a gente pode reforçar isso. Se não vier uma resposta consistente, a gente tem esse entendimento, né? Posso sugerir que, além disso, a gente reforce o pedido pela terceira vez desde 2017 para a assinatura do Plano Municipal de Políticas Públicas para a população LGBT. Acho que é importante. Sempre que a gente tiver a oportunidade de reforçar isso. Tá bom, obrigado. Então, Lorena, tu podia repetir a pergunta sobre a questão do aborto? Só a pergunta. A pergunta é: quanto às unidades de saúde do município, favor informar sobre quantos procedimentos de aborto legal foram realizados nos últimos 2 anos e quantas mulheres tiveram o pedido para a realização do procedimento negado, para que essas informações sejam sistematizadas e publicizadas na garantia do acesso ao aborto legal no município. Tá. De fato, existem as unidades de saúde que fazem aborto legal, é o HU e o Hospital Regional, que no caso daí é em São José, né? Mas tem um detalhe aqui, que é a questão da RAIV, né? Rede de Apoio a Vítimas de Violência Sexual, que tem é composta por alguém da prefeitura. Celinha, me corrige? Tem assento a Secretaria da Saúde, Tá. a Secretaria da Assistência, os conselhos tutelares. Tá. Também tem ido nas reuniões a assessora do vereador Renato, ela tem acompanhado. Tá. Da saúde. Isso. Tá. Inclusive por causa de uma legislação que o Renato aprovou em relação à publicidade, sim, em relação aos casos, ao acesso ao aborto legal. Uhum. Eu lembro que, ano passado, houve uma discussão, inclusive com a Frente Catarinense pela legalização do aborto, para que esses cartazes fossem colados sobre aborto legal, fossem colados nas unidades de saúde, escolas e tal, né? Que é a publicidade sobre os casos de aborto legal serem atendidos pelo, no caso, HU e o Hospital Regional, que é aqui da região. Então, eu acho que, de repente, a gente poderia, é uma sugestão aí,
refazer essa pergunta em relação a Hives e como é que está o andamento desse pedido de divulgação do aborto legal nas unidades de saúde. Porque isso está parado, pelo que eu lembro, parou porque, em relação à divulgação, fazer os cartazes para a divulgação, parece que não andou esse encaminhamento. De repente, então, mudar essa pergunta para isso, é uma sugestão minha. Né? E aí eu falo agora em nome da Frente Catarinense pela Legalização do Aborto. Obrigado pela contribuição. A gente vai acatar, sim, e vamos dar procedimento nessa estratégia, né? Se aproximar mais também do Conselho LGBT e também desse debate, né, da rave. Eu acho que é uma... Por favor, Celinha. Para contribuir também, eu vejo que se trouxer, né, a coordenadora desse programa, programa da rede, elas têm interesse assim, em divulgar o trabalho. Elas têm um trabalho muito bom mesmo. Tem 2 ou 3 médicas que acompanham, enfermeiras, assistentes sociais, a secretaria a delegacia da mulher, tem vários assentos. Inclusive, quando eu estava coordenadora da mulher, eu também comparecia a todas as reuniões. É interessante, eu acho que era interessante até a nível de município ser divulgado essa rede. É muito importante. Obrigado. A gente vai para o segundo ponto. A gente também tem que sempre relembrar que essa comissão ela vai até às 3h, né? Que depois entra a segunda comissão, que é de saúde, é isso? Não, de educação, né, vereador Fran? Educação. Por favor. Ainda no primeiro ponto, eu conversei ainda há pouco com a Lorena sobre a resposta que veio da solicitação que nós fizemos sobre as mulheres presidiárias que têm filhos, né? Então, das comarcas. Então, parece que a Lorena tem uma informação a respeito, que já veio a resposta dessa solicitação nossa. A gente, na reunião, agora eu não me lembro se foi 2017 ou 2018, com a Corregedoria da Vara de Execuções Penais aqui e a presidência do TJ, a gente pediu que fosse enviado para a gente as informações sobre quantas mulheres presas atendiam aos critérios da decisão do STF para concessão da prisão domiciliar. E quantas tinham conseguido e quantas não tinham conseguido. A gente recebeu esse relatório, eu vou tentar trazer na próxima reunião para a gente analisar. Mas, de maneira geral, assim, os juízes, de maneira geral, têm concedido, exceto algumas comarcas que, ou por ser, enfim, só tem um juiz naquela comarca e acaba prevalecendo o entendimento dele, ou por qualquer outra razão, algumas comarcas dá para perceber que tem mais resistência do que outras. Mas eu vou tentar trazer na próxima reunião o relatório para a gente analisar. Obrigado, Lorena. Sobre o vídeo do hino municipal, Lorena tem uma... Não, só para informar que já foi montado o GT, a gente talvez tenha que pensar a reconfiguração dele, porque acho que, enfim, quanto mais vozes, melhor, né? Mas a TV Câmara já montou o grupo e já propôs uma ideia inicial, assim, dentro daquilo que a gente debateu, de retratar a diversidade geográfica e urbana da cidade, a diversidade racial, a diversidade de gênero. Então, só para dar esse informe de que o GT já precisa passar por algumas reformulações, eu acredito, mas que ele já está andando. Ótimo. Sobre a questão da pastoral carcerária. Oi, meu nome é Patrícia. Na reunião passada, eu estive aqui apresentando o projeto de lei 17.600/2018, que foi aprovado em plenário, que estabelece a política municipal de incentivo à reinserção social de apenados e egressos do sistema prisional no âmbito do município de Florianópolis. O projeto ele estabelece diretrizes, objetivos e formas do poder público municipal atuar nesse sentido. E aí eu fiz a solicitação para a comissão para que pudesse trazer a pastoral carcerária para informar
como que é a situação, sobretudo a situação da mulher presa aqui em Florianópolis. E aí eu apresento a Thaís, que vocês já conhecem, Thaís Zanotto, que representa a Pastoral e vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigada pelo convite, né? Falo por Florianópolis, porque é onde a nossa pastoral atende. Então, tiveram algumas mudanças em relação à mulher. Hoje foi inaugurado, há pouco tempo, a nova unidade, que fica no mesmo local, que são para 120 mulheres. Acredito que agora estão com 103. E essa nova gestão, que assumiu no final de 2016, também trouxe algumas mudanças em relação ao trabalho, tanto externo quanto externo. Há questões de buscar parcerias com universidades ou com a própria pastoral para estar levando informação a essas presas. Então, tiveram algumas mudanças. E eu lembro, acho que foi em 2017, que eu estive aqui conversando também sobre a questão do PNASP, que é aquela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas em Privação de Liberdade. E eu lembro que naquela reunião tinha ficado encaminhamento, que é muito importante, porque não vai atender somente os homens e somente as mulheres, mas sim aos homens também, né? E eu lembro que naquela reunião tinha ficado encaminhamento, eu não sei se foi respondido, para o assessor do secretário, que ele ia fazer uma pesquisa e ia trazer os dados de qual seria o custo para o município, que a alegação dele foi que seria muito custoso para o município, né? Aí ele ia fazer essa pesquisa para ver quanto o município gastaria se fosse implementada essa política, que é uma política muito importante, porque hoje no presídio feminino não temos... No sistema, hoje, não tem médico. O médico pediu demissão há pouco tempo, né? Então, e para as mulheres, muito menos. Então, essa política ela garantiria uma equipe mínima, com psicólogo, assistente social, e uma médica exclusiva para elas, uma ginecologista, no caso, né? Que não temos. Então, eu não sei qual foi essa resposta, se teve essa resposta, se podem me informar. Eu acho que a gente não teve essa resposta, a gente reforçou esse pedido mais de uma vez, né, Jeruse? E a gente não obteve essa resposta. Eu sugiro que a gente retome essa conversa, né? Chame novamente a Secretaria de Saúde para cobrar isso. A minha sugestão é que a gente pegue a ata daquela reunião com a data e o compromisso dele registrado na ata e refaça a solicitação oficialmente, né? Acho que a Celinha quer colocar... Eu também, como Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, quero também estar participando dessa cobrança. E, só para finalizar, assim, que a Patrícia também foi lá para conversar sobre a questão das egressas, que hoje, infelizmente, Florianópolis, né, existe uma gerência, que é a Gerói, que é uma gerência voltada para o egresso, que também está com uma nova roupagem, porque há pouco tempo assumiu também uma equipe nova, mas não temos, infelizmente, nenhuma política ou nenhum trabalho voltado para aquelas pessoas que saem do cárcere. Então, o Estado ele teria uma responsabilidade de até 1 ano, né? E não é feito isso. Então, não sei de que forma que o município nós poderíamos pensar algumas alternativas para estar buscando trabalho ou parcerias com empresas, para que essas mulheres, né, pudessem... Porque, claro, senão volta aquele ciclo, você volta para o mesmo lugar, acaba fazendo as mesmas coisas, volta... Né? Aí a reincidência, os números não modificam. Seria isso. E se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Eu queria te perguntar, Thaís, como é que está sendo a concessão das prisões domiciliares para as mulheres que são mães de crianças até 12 anos? E a outra pergunta era com relação a quantas mulheres hoje dentro do sistema estão conseguindo trabalhar lá dentro? Em relação à questão das mães com crianças com filhos menores de 12 anos de idade, agora, nesse momento, com essa nova configuração, no presídio,
todas as que entram, a defensoria, e que não tem advogado constituído, né, a defensoria está fazendo um trabalho efetivo e está sendo garantido aqui em Florianópolis, sim, há algum tempo já. Só, como eu estava explicando para a Lorena, essa nova configuração agora do presídio, ele não tá mais entrando gestante nem puérpera, assim. Elas são encaminhadas para as outras unidades que têm uma infraestrutura que possa atender essa demanda, né? E, em relação a quantas presas estão trabalhando, eu não vou saber precisar o número exato, mas o número é alto comparando com as outras gestões. Assim, até nos meus atendimentos, quando eu converso com elas, elas também falam isso, que elas estão tendo oportunidades de cursos, de trabalho. Posso te verificar amanhã lá com eles e mandar essa resposta para você, de quantas estão trabalhando dentro da unidade e fora da unidade. Eu assisti um programa de TV que mostrava uma universidade fazendo um trabalho em torno da estética com algumas mulheres, profissionalização estética. Eu observei que aquela parte que a gente, quando nós fomos no presídio, estava em construção, já estava disponibilizada, né? O ambiente era outro. E vi também um novo discurso da gestão. Mas ainda fiquei curiosa em saber de que forma as crianças estão sendo tratadas e como que está sendo tratada aquela relação interna do não convívio de um segmento com o outro. Eu não vou dizer por quais motivos aqui, mas tu sabes. Se foi reestruturado aquela parte em que algumas coabitavam juntas forçosamente porque não poderiam usar todos os espaços, porque também tínhamos problemas com saúde ali, não é? Problemas com mulheres que estavam precisando de atendimento médico, talvez até cirúrgico, e que estavam em condições insalubres porque não podiam conviver, porque era de facção, etc. Não, então, com essa mudança, porque quando vocês fizeram a visita, era ainda no antigo, digamos assim, que foi interditado pela Defensoria e pelo Conselho, porque o número de vagas estava maior do que a capacidade permitia. Então, quando elas foram realocadas agora para essa unidade, é uma unidade clean, assim, é estilo penitenciária. As portas são chapas de metais, com a portinhola, né? Então, elas estão... É um presídio, mas é sistema de penitenciária. Então, todas têm o acesso a essas celas limpas, tem capacidade para todas, porque são para 120, hoje tem 103. Então, essa questão da insalubridade, hoje não está existindo mais. Existe aquela cela da triagem lá atrás, que elas ficam um período, mas depois elas são realocadas, assim. A minha fala não é dizer que está bom, porque cadeia não é bom. Presídios não são bons. Mas, em relação ao que tínhamos, melhorou um pouco, né? Então, é uma prisão, ela só é nova. Mas, se vocês forem lá conversar, elas não gostariam de estar lá, gostariam de ocupar... Nem todas trabalham, nem todas estudam. Mas está caminhando, assim, está melhor. Não é o ideal, mas está melhor, assim. O que tem hoje? O que acontece hoje lá no presídio? Eles têm um grupo de teatro, que eu acredito que é pela UDESC. Tem cursos. Elas tiveram curso de aprender a fazer... até saiu na mídia sobre elas aprendem a fazer tortas, doces, essas coisas. Elas estão tendo um curso de estética, recente agora, foi acho que semana passada. A Pastoral vai iniciar um projeto de cantoterapia lá, muito bacana. A gente vai começar com rodas de conversa. Vamos fazer aquele dito Dia da Beleza, só que a gente vai focar não somente o físico, mas a questão interior, também valorização humana. E a gente vai fazer um projeto de... Não sei quem comentou aqui, de procurar saber de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela pensa em fazer, para sair desse círculo vicioso, né? Mas isso são ideias e propostas das organizações da sociedade, não é do Estado em si, né? Mas, assim, com essa gestão melhorou muitas coisas, muitas coisas. E seria interessante fazer uma nova visita, né? Legal. Eu queria eu queria fazer essa questão justamente. Na tua avaliação, tu acha que foi importante a
participação da Comissão da Mulher nesse sentido, nessa mudança, nessa nova reformulação, se teve a tua análise, né, a contribuição dessa comissão. E eu acho que também fica como encaminhamento a gente refazer uma visita enquanto comissão lá, né? Eu acho que para um público invisível, sim, deu visibilidade. Com certeza, toda iniciativa é válida, sabe? E o município está presente dessa forma, ou está começando a ser presente dessa forma. Acho que tem que ter uma iniciativa. Então, eu acho que sim, que foi importante. Até teve uma audiência pública, que a Celinha foi, que eu a vi, há pouco tempo atrás, ali na LESC, que falava Mulheres Presas, Onde Estão Seus Filhos?, que foi um grupo de Joinville, de direitos humanos, né? Eles fizeram uma pesquisa de quantas mulheres com gestantes, quantas presas gestantes em todo o estado. Eles trouxeram alguns dados muito interessantes. O próprio departamento, o próprio DEAP trouxe algumas coisas que a gente desconhece. Então, não sei se talvez uma conversa ou com o próprio DEAP, assim, sabe? Porque, querendo ou não, é uma população que cada vez aumenta mais, sabe? E tem que ser pensada, né? E acho que foi muito importante, muito válida, sim, e continua sendo. Obrigado pela explicação. Por favor, Celinha. No ano passado, no final do ano, nos 16 dias de ativismo, a gente teve a oportunidade também de levar uma psicóloga, levar uma assistente social, fazer roda de conversa. E foi bem interessante, assim, com o apoio da Thaís, claro, né? A gente teve o apoio lá. Ela sente essa necessidade, essa abertura de conversa. Foi interessante. Obrigado. Então, acho que a gente sai daqui com o encaminhamento de fazer uma visita da comissão. Poderia ser uma reunião, uma reunião da comissão externa, como a gente fez da outra vez, né? Aí a gente combina contigo exatamente o dia, pensar numa agenda bacana, inclusive, e fica o nosso compromisso de reiterar o nosso pedido para o secretário municipal de saúde daquela questão. Daí nós vamos buscar na ata, retratar na ata a fala de compromisso dele, né? E também dar uma buscada nos ofícios que a gente encaminhou, solicitando essas informações que não foram trazidas para a comissão e refazer. Inclusive, para essa visita, a gente vai convidá-lo, enquanto secretário municipal de saúde, para fazer a visita conjuntamente com a comissão, né? E a coordenadoria também da mulher, que nessa gestão não tem vindo participar ativamente da comissão. Quando era a Celinha que estava na coordenadoria, a gente tinha a presença mais efetiva, né? Então, reforçar esses pedidos. E continuar também com um convite aberto para os movimentos sociais, o 8M, as setoriais também dos partidos que têm vindo acompanhar essa discussão da comissão, né? Obrigado. Por favor. Nessa mesma direção, é importante nós pedirmos o que está propondo a nova com a Comissão Municipal da Mulher, quer dizer, coordenadoria. Pediu uma proposta de programa que vem aqui, né, ou a gente pede oficialmente, entendeu? A gente solicitou oficialmente. Já pediram? O plano de atividades da coordenadoria da mulher. Da nova coordenadoria. Foi o primeiro encaminhamento do café, era esse. A gente tem que resgatar, mas foi solicitado. Mas se não, a gente faz a solicitação. Que solicite e pede a presença, que apresente aqui o plano. Vamos refazer a presença oficialmente através da comissão, né? Por fim, a gente tem aqui a escolha da data para 2 reuniões ampliadas. Uma para debater o plano municipal da população LGBT, que é 25 ou 28 de junho. É isso, Jerusi? A proposta? 24 ou 25. O mês de orgulho LGBT, do dia 24 ao dia 29, o 8M Santa Catarina, Marcha Mundial das Mulheres, a União Catarinense dos Estudantes, a Frente Catarinense pela Legalização do Aborto, o Grupo Acontece, o Nós Somos, o Mandato do Vereador Lino, o IEG-UFSC, o Núcleo de Estudos em Direitos e Diversidade da UFSC e o Setorial LGBT do PSOL reuniram-se para organizar uma programação unificada. Né? Então, a semana toda, de 24 a 28, até 29 agora já. E foi solicitado na última reunião, na segunda-feira,
que essa comissão, por tratar da questão de gênero também, trouxesse como pauta o plano LGBT. Né? Ele vai estar sendo discutido em outras frentes. Ele é um dos temas centrais da semana para alguns atores e que também deveria estar sendo discutido aqui pela comissão. Então, se pediu que, à noite, para que pudesse trazer as organizações e o público, fosse organizada uma audiência com essa temática. Então, minha sugestão, então, acho que a gente pode fazer dia 25 à noite, uma reunião ampliada da comissão. Aí tem que fazer todo o trâmite terça-noite, né? Pode ser essa proposta como encaminhamento, vereador Lino? Não, então, na mesma direção, tem que ser antes do dia 28, acho que é correto, à noite, mesmo porque o vice-prefeito que estava naquela reunião aquele dia disse que ele prometeu de que assinaria o dia 28, eu quero ver. Então, já houve, como já há precedentes, é importante que a gente prepare uma ação antes, para no dia 28 ter alguma... Então, acho que dia 25 é importante. Fechou? Por favor, é bom pegar, quer falar no microfone ali? Daí não fica registrado, está sendo gravado. Ah, sim. Bom, eu cheguei atrasada e eu não sei se já foi comentado sobre o caso da menina que foi estuprada em Jurerê, em relação do debate que a gente fez na última reunião, dos encaminhamentos, enfim. Acho só isso. Obrigada. Então, esse ponto de pauta que a gente está agora é para discutir o dia para essa reunião ampliada e para outra reunião ampliada, que é sobre... que a gente não conseguiu fechar uma data que desse para todo mundo, então a gente resolveu trazer para a comissão decidir. A gente tinha, na verdade, pensado inicialmente no dia 27, só que 2 reuniões ampliadas da comissão na mesma semana fica pesado. Aí, por isso que a gente trouxe para a comissão para decidir. Então, dia 20, em função da Semana do Orgulho, a do dia 25 seria essa audiência pública, e agora a gente tem que decidir a data para essa outra reunião ampliada, que é para debater isso, né? O atendimento que as mulheres vítimas de violência têm recebido nos órgãos competentes no município. Não, eu estava pensando nessa direção, que ou a gente marca daqui a 2 semanas, que é dia 19, na quarta-feira, para fazer essa reunião aí desse segundo, porque a pauta é dupla, né? Da violência da mulher, ou dia 13 de julho, depois da Semana LGBT. Mas é assim, para dar 2 semanas daqui à próxima reunião, para preparar, que seja dia 19, e na outra semana, em seguida, tem a da Semana LGBT. Ou faz 19, porque a semana que vem 12 está muito em cima, ou faz 13 de julho, que é uma quarta. A minha sugestão é o seguinte, tendo em vista que é uma reunião ampliada, a gente quer garantir, a gente tem que fazer ela com antecedência, bem preparada, para garantir que os órgãos realmente venham, fazer um diálogo, inclusive, com a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa e fazer em parceria, trazê-los e trazê-las aqui para debater, para que a gente faça realmente uma reunião ampliada com encaminhamentos concretos, né? Se a gente faz muito atropelado, a gente acaba não garantindo a presença, a reunião fica esvaziada e a gente não consegue alcançar. Eu acho que... Oi? A proposta do vereador Lino é dia 3 de julho, uma quarta-feira, a gente vai ter que... 3. A gente pode pensar em reservar o plenarinho para uma reunião mais ampliada, né? Porque se a gente for só nesse período restrito que nós temos aqui de 1 hora, a gente não vai dar conta de fazer esse debate com qualidade. Então, minha sugestão é que a gente faça no plenarinho, solicite a transmissão ao vivo da TV Câmara e consiga fazer das 2 às 4, por 2 horas, ou 1h30 às 4. Né? Daí a gente garante realmente a presença, a articulação e os encaminhamentos. Né? Pode ser? Pode repetir a hora? A hora seria, como é uma reunião ampliada desta comissão, seria no horário da reunião ampliada, que é das 2 horas, na quarta-feira às 2 horas. Sim, são 2 agendas, tá? Vamos com calma, 2 agendas. Uma é para discutir o plano municipal LGBT, que vai ser no dia 25, terça-feira, às 19 horas, aqui no plenarinho. Que fica fazendo parte do calendário desse grupo
Isso. A outra agenda é a nossa reunião ampliada para discutir os temas em relação ao atendimento das mulheres vítimas de violência, de forma ampla, mas tendo em vista que isso foi motivado pelo caso que aconteceu no Beach Club em Jurerê, né? E vai ser no dia 3 de julho, à 13h30, no plenarinho, até às 4h, para a gente ter um tempo suficiente. Isso. E nós teríamos que também encaminhar uma data, uma agenda para a visita, então, no centro. A gente pode tirar isso na próxima, quem sabe? Porque essa a gente também precisa consultar a direção do presídio, né? Isso. Vamos combinar com calma, então, a gente pensa na próxima, a gente encaminha a data, pode ser? Eu só queria perguntar se essa atividade pode constar na semana da Sim. É consenso isso dos vereadores, ok? Tranquilos. Okay. Por fim, a gente tem 10 minutos de comissão. A comissão de mérito, como essa comissão de defesa do direito da mulher e igualdade de gênero, ela tem como premissa a análise de projetos de lei que estão tramitando, né? Então, o vereador Lino é relator de um projeto do vereador Renato Gess, que ele vai relatar. Tudo bem, Pedro? Então, o projeto de lei 17592 do ano passado, que dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis oriundos dos programas habitacionais do município de Florianópolis. Então, ele propõe, projeto básico, tem alguns requisitos que, claro, primeiro, apresentar a certidão que comprove a existência de ação penal, também o documento que comprove a instalação de inquérito policial, ele coloca alguns requisitos. E apresenta o relatório também elaborado pela assistência social, membro do Centro de Referência do CRAS, sobre a situação ocorrida. Inclusive, eu vou adiantando, ele propõe um ponto a mais que seja residente em Florianópolis. Então, ele, lá no final, ele propõe mais um, no projeto dele. Está meio baixo, enfim. Bem, o projeto tramitou por vários locais, e na CCJ, que encaminhou a Secretaria de Infraestrutura e Assistência Social, mas só veio de infraestrutura. Lá na infraestrutura, eles disseram que o projeto sim é relevante. A assistente Kelly colocou na parte da habitação, sim, é relevante. Já há hoje prioridades para a mulher, em geral, né, para entrar nos créditos, como é o caso Minha Casa Minha Vida. Mas achou relevante, sim, destacar as mulheres que são vítimas de violência como acesso destacado, prioritário nos programas habitacionais, mas não colocou uma posição. Aí retornou lá veio para a nossa comissão, no caso, aqui, e eu fui relator. Eu pedi, então, que fosse a comissão da assistência social, apesar que a assistente social da habitação se pronunciou, mas não assistência social, e o CONDIM, que é o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher. Na parte da parte da habitação em particular, eles sugeriram que colocasse assim, incluir a mulher vítima de violência doméstica, moradora do município de Florianópolis, também que inclua. Mas é uma sugestão, por enquanto, da infraestrutura, está faltando assistência social, secretaria, e a parte do CONDIM. Então, eu estou pedindo para encaminhar esses dois órgãos lá. O meu parecer, portanto, é inconcluso. Estou aguardando. Esse é o meu parecer, né, que continue o processo para ir na Secretaria de Assistência Social, que não foi, só foi na infraestrutura, e também no CONDIM. É isso. Assim que responder, aí o senhor conclui o parecer. Exatamente. Embora as contribuições que vieram até agora são razoáveis, a infraestrutura já colocou que se inclua. E ele colocou aqui, o vereador da farmácia, que seja residente de Florianópolis. Então, esse é a pressa que ele fez. Mas eu acho que tem que ser escutar esses dois setores, né? É isso. A gente acompanha o relatório. Não sei se tu acompanha o relatório, Leila. Sim? Então é isso, pessoal. A gente tem mais 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma manifestação final, a gente está aberto aí por 5 minutos. Não? Então tá. Então está encerrada a reunião. Obrigado. Oi, esse é o Guilherme. Essa é a Cristina.